A capital Belo Horizonte acordava cinza naquela manhã. Lá fora, o trânsito formava rios de faróis refletidos nas poças d'água, e o cheiro de café recém-passado escapava das portas de um pequeno bistrô na Rua da Bahia. Entre mesas cheias e conversas apressadas, Júlia se movia como quem já conhece cada passo, cada pedido, cada sorriso forçado de cliente. A bandeja equilibrada, o avental amarrotado, e um olhar que parecia sempre estar em outro lugar. Ela tinha 22 anos e uma vida sem surpresas. Trabalhava ali desde os 17, morava num quartinho alugado nos fundos de uma pensão antiga, e carregava consigo apenas uma lembrança da infância. Um colar prateado, velho e um pouco torto, pendurado no pescoço desde que se entendia por gente. Diziam que ela tinha sido encontrada bebê, enrolada num cobertor na porta de um abrigo em Ouro Preto. Nenhum bilhete, nenhuma pista, nada. Só o colar, um pingente em forma de estrela, com uma inscrição minúscula e quase apagada. Alguns diziam que dava sorte. Outros achavam que era só bijuteria velha. Mas para Júlia, era mais do que isso. Era o único elo com o passado que ninguém sabia contar. E, mesmo sem entender o porquê, toda vez que ela passava os dedos sobre o pingente, sentia algo diferente. Como se lá dentro existisse uma história tentando escapar. Naquela tarde chuvosa, o destino resolveu entrar pela porta do café. E, como sempre faz, chegou sem aviso, vestindo salto alto, casaco caro e um olhar que carregava 20 anos de segredos. Foi ali, entre uma mesa molhada e um café com leite, que o colar de Júlia decidiu revelar o que tinha guardado por toda uma vida. O destino não manda avisos. Ele apenas aparece, às vezes, dentro de um colar antigo pendurado no pescoço de uma garçonete. A mulher entrou no café como quem não pertence àquele lugar. Casaco bege, lenço de seda no pescoço e um guarda-chuva caro escorrendo gotas pelo chão. Júlia percebeu logo. Não era o tipo de cliente que costumava aparecer ali. A mulher olhou ao redor e logo Júlia foi ao seu encontro, a convidando para uma mesa. Júlia pegou seu bloquinho e perguntou: "Boa tarde, senhora. Vai querer o cardápio?" A mulher sorriu, um sorriso educado, mas distante. "Um café preto, sem açúcar." Logo que Júlia trouxe seu café, a mulher misteriosa notou o colar em seu pescoço e fez uma expressão de espanto e quase deixou a xícara cair. "Espere um pouco", disse a mulher. "Posso lhe fazer uma pergunta?" Júlia assentiu, confusa. "Claro." A mulher inclinou a cabeça, observando o colar que pendia sobre o uniforme de Júlia. Os olhos dela se fixaram no pingente como se tivessem visto um fantasma. Onde você conseguiu esse colar?" A pergunta soou simples, mas o tom carregava algo entre espanto e desespero. Júlia levou a mão ao colar, instintivamente, como quem protege algo precioso. "Eu sempre tive, desde pequena." "Por quê?" A mulher empalideceu. Seus dedos tremeram tentando segurar a xícara de café. "Porque esse colar pertencia à minha filha. E ela morreu há 20 anos." O café pareceu parar. Júlia sentiu o chão sumir por um instante. A mulher, que mais parecia saída de outro mundo, a encarava com os olhos marejados, presos naquele pequeno pingente prateado. Naquele instante, Júlia não sabia se estava sonhando, enlouquecendo, ou se finalmente o passado tinha decidido se revelar. E o mais estranho é que, pela primeira vez, ela sentiu que algo dentro dela reconhecia aquela mulher. Ela não fazia ideia de que aquele seria o dia que mudaria tudo. O dia em que um simples colar contaria a história que o tempo tentou esconder. Por alguns segundos, as duas ficaram apenas se olhando. Júlia ainda segurava o bloquinho, mas não conseguia escrever nada. As palavras da mulher ecoavam na cabeça dela como um trovão. Ela morreu há 20 anos. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Passou a mão no cabelo,
Olhou em volta como se tivesse se lembrado de onde estava, e, com um tom mais contido, perguntou: Você disse que sempre teve esse colar. Mas quem te deu? Júlia pensou por um momento. Eu fui deixada num abrigo quando era bebê. O colar estava comigo. Sempre me disseram que era tudo que eu tinha da minha mãe. A mulher levou a mão à boca. Seus olhos encheram de lágrimas. Parecia estar vendo um fantasma do passado materializado na frente dela. Então, com voz trêmula, perguntou: O pingente tem uma pequena gravura dentro, não é? Um símbolo, como uma estrela partida. Júlia arregalou os olhos, surpresa. Tem sim. Como você sabe disso? A mulher fechou os olhos e começou a chorar silenciosamente. As lágrimas caíam sobre o pires, misturando-se às gotas de café. Porque fui eu quem mandou fazer esse colar. Ele era da minha filha, Helena. Júlia sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O nome soou familiar, como se tivesse estado guardado em algum canto esquecido da mente. Helena. A mulher então se inclinou para a frente e disse, quase num sussurro: Por favor, me encontre amanhã. Eu preciso te mostrar algo. Ela pegou um guardanapo, escreveu um endereço com a caligrafia firme, mas trêmula de emoção, e o empurrou para Júlia. Avenida Bandeirantes, número 814. Às 10 da manhã. Eu estarei te esperando. Júlia ficou parada, com o papel amassado nas mãos. Olhou pela janela e viu a mulher entrar num carro preto, que desapareceu entre as ruas molhadas do centro de Belo Horizonte. Por um instante, pensou em rasgar o guardanapo, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas o colar, pendendo em seu peito, parecia pulsar, como se o próprio destino tivesse acordado. Naquela noite, ela não dormiu. Virava de um lado para o outro, o papel sobre o criado mudo, o colar refletindo a luz fraca da rua. Amanheceu com o coração acelerado e uma pergunta martelando na cabeça. E se aquela mulher não estivesse mentindo? O relógio marcava 9h30 da manhã, quando Júlia pegou o ônibus rumo à Avenida Bandeirantes. Não sabia o que encontraria lá, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. Júlia desceu do ônibus e olhou ao redor. O endereço a trouxe até o alto de uma colina, onde uma antiga mansão dominava o bairro silencioso. Os muros cobertos de era, o portão enferrujado e o ar úmido de manhã fria davam ao lugar uma presença quase viva. Ela hesitou antes de tocar a campainha. Por um segundo, pensou em voltar. Mas algo, talvez o colar em seu peito, a fez ficar. Uma empregada abriu a porta, educada, mas surpresa. A senhora Beatriz está lhe esperando na sala de estar. Beatriz. O nome soou familiar, mas Júlia não sabia de onde. Entrou devagar, observando o interior da casa. Os quadros antigos, o cheiro de madeira encerada, o som distante de um piano sendo afinado. Na parede principal, um retrato chamou sua atenção. Uma jovem mulher sorrindo, cabelos castanhos e um pingente prateado no pescoço. Júlia se aproximou, sentindo um arrepio. Era o mesmo colar, o mesmo desenho. Então, uma voz suave veio de trás dela. Ela era linda, não era? Júlia se virou. A mulher do café, Beatriz, estava parada na porta, com os olhos marejados, mas agora havia um ar sereno em seu rosto. Essa era minha filha, Helena, a mulher que eu perdi há 20 anos. Beatriz caminhou até o retrato e passou os dedos sobre o rosto da filha pintada a óleo. Ela desapareceu numa noite de chuva, como a de ontem. Disseram que foi um acidente de carro, mas nunca encontraram o corpo. Ela respirou fundo, olhando para Júlia. E agora, depois de tanto tempo, você aparece, usando o colar que ela nunca tirava. Júlia sentiu o coração apertar. As palavras travaram na garganta. A senhora acha que eu posso ser? Beatriz sorriu tristemente. Eu não acho, minha querida.
Eu sinto. Ela se aproximou e, com as mãos trêmulas, tocou o colar no pescoço de Júlia. Esse pingente tem uma inscrição, por dentro. Você já abriu? Júlia balançou a cabeça. Nunca havia notado. Beatriz pegou o colar com cuidado e, com um pequeno clique, abriu o medalhão. Lá dentro, gravado em letras delicadas, estava o nome, Helena e Bia. O silêncio tomou a sala. Júlia levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo sem que percebesse. Eu te procurei por tanto tempo, sussurrou Beatriz, a voz embargada. Eu achava que o destino tinha me roubado tudo, mas ele só esperou o tempo certo para devolver. Elas ficaram ali, abraçadas, por longos minutos. Duas vidas separadas por 20 anos e unidas por um colar prateado. Mas aquele reencontro era só o começo. O que Júlia não sabia era que a morte de Helena não havia sido um acidente. E que, naquela mesma casa, ainda vivia alguém disposto a manter esse segredo enterrado, custe o que custar. O colar havia trazido Júlia até suas origens. Agora, ele começaria a revelar o que realmente aconteceu na noite em que sua mãe desapareceu. Aquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. O quarto de hóspedes da mansão era confortável, mas havia algo inquietante no ar. Cada estalo da madeira soava como um sussurro antigo, cada sombra parecia carregar um segredo. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Beatriz. Ela desapareceu numa noite como esta. Helena. O nome parecia pulsar em sua cabeça, como uma lembrança adormecida tentando acordar. No criado mudo, havia uma pequena caixa de prata. Júlia a abriu, curiosa. Dentro, encontrou uma fotografia amarelada. Uma jovem mulher, sorridente, com um bebê nos braços. Atrás da foto, escrito a caneta, para minha mãe, com amor, H. O coração de Júlia disparou. A mulher da foto tinha o mesmo sorriso que o espelho lhe devolvia todos os dias. Beatriz bate leve na porta. Está acordada, minha filha? Júlia responde. Sim, não consegui dormir. Eu também não. Há algo que você precisa ver, disse Beatriz. Elas caminharam até uma porta trancada no final do corredor. Beatriz tirou um molho de chaves antigas do bolso e destrancou. A porta se abriu com um rangido longo, revelando uma sala escura, coberta de poeira e cheiro de papel velho. Era o antigo escritório de Helena. Quadros encostados nas paredes, tintas secas, cadernos de esboços. No canto, uma estante inclinada, e sobre ela, um diário com capa de couro rachada. Beatriz o pegou com cuidado e o colocou nas mãos de Júlia. Eu nunca consegui ler até o fim. Dói demais. Mas talvez agora seja a hora. Júlia abriu o diário. A caligrafia era delicada, feminina. No topo da primeira página, lia-se: se algo me acontecer, a verdade está na estrada para Ouro Preto. O sangue gelou em suas veias. Ela virou a página e encontrou um desenho, um colar, o mesmo colar que usava. Abaixo, uma anotação: se alguém encontrar este colar, encontrará também meu passado. E talvez, minha filha. Beatriz levou a mão à boca, emocionada. Meu Deus! Ela sabia que estava sendo seguida. Júlia a olhou, confusa. Seguido por quem? Antes que Beatriz pudesse responder, um barulho forte ecoou do andar de cima, algo caindo, estilhaçando o vidro. Elas subiram às pressas. O corredor estava vazio, mas uma janela estava aberta, batendo com o vento. No chão, um porta-retrato quebrado. A foto de Helena, caída. Beatriz respirava ofegante. Isso não é coincidência. Alguém esteve aqui. Pela primeira vez, Júlia percebeu que a casa não guardava apenas memórias. Ela guardava testemunhas. E talvez, culpados. O diário de Helena era a chave.
E a estrada para Ouro Preto seria o caminho para a verdade que o tempo tentou apagar. Na manhã seguinte, Júlia partiu antes do amanhecer. A estrada para Ouro Preto cortava serras envoltas em neblina e curvas que pareciam esconder memórias. O diário de Helena repousava no banco ao lado, aberto na página marcada por uma mancha d'água, talvez uma lágrima antiga. Beatriz quis acompanhá-la, mas Júlia recusou. Sentia que precisava fazer isso sozinha. Cada quilômetro percorrido era como atravessar o tempo, voltando à noite em que tudo começou. No retrovisor, a cidade de Belo Horizonte ficava para trás, enquanto o passado se aproximava com o cheiro da terra molhada e o som distante de trovões. O diário mencionava um nome: Fazenda do Cedro. Júlia pesquisou e descobriu que ficava nos arredores de Ouro Preto, um lugar quase esquecido. O portão da fazenda estava trancado com correntes, mas parte da cerca havia cedido com o tempo. Ela passou por ali, o coração acelerado, guiada por algo que parecia mais forte do que a razão. O casarão da fazenda estava em ruínas. As janelas quebradas, o teto parcialmente desabado, mas ainda havia sinais de vida, pegadas recentes na lama. Júlia entrou com cuidado, cada passo ecoando como um aviso. Sobre uma mesa coberta de pó, ela encontrou caixas com papéis antigos, registros médicos, recibos, correspondências com o nome Helena Figueiredo, o nome falso que sua mãe usava. No canto, uma velha máquina fotográfica e várias fotos espalhadas. Júlia pegou uma delas. A imagem mostrava sua mãe, jovem, sorrindo, e ao lado, um homem alto, de terno claro, com um olhar que congelou o sangue em suas veias. Ela já tinha visto aquele rosto antes, em um retrato na sala de Beatriz. O marido falecido. O pai que, segundo diziam, morrera de um infarto anos depois do desaparecimento de Helena. Júlia sentou-se, tremendo. O diário mencionava um acordo, uma fuga e uma ameaça. As peças começavam a se encaixar. Helena não havia apenas fugido. Ela estava sendo caçada. Um som veio do corredor. Passos. Júlia se levantou devagar, o coração disparado. "Tem alguém aí?" perguntou, com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Só o eco de sua própria respiração. Ela pegou o diário, pronta para sair, quando ouviu um estalo, um quadro caindo da parede. Atrás dele, um cofre embutido. Com as mãos trêmulas, tentou girar o trinco. Estava destrancado. Dentro, havia apenas uma carta, amarelada pelo tempo, endereçada a Beatriz. Ela abriu, com cuidado, e leu: "Mãe, se esta carta for encontrada, é porque já não pude fugir. Não confie em ninguém da família. Há coisas que o dinheiro não pode esconder. Diga à minha filha que eu a amo, e que o colar mostrará o caminho." A letra de Helena. O aviso de uma mulher que sabia demais. Júlia guardou a carta junto ao coração e saiu da fazenda, correndo sob a chuva que voltava a cair. Mas, do outro lado da estrada, dentro de um carro preto parado há horas, alguém observava. Um homem, com um paletó escuro, falava ao telefone. Ela encontrou a fazenda. "O que fazemos agora?" A resposta veio fria, quase sussurrada. "Deixe que ela volte para casa. Ainda há muito que ela precisa descobrir, antes do fim." A estrada para Ouro Preto não trouxe apenas respostas. Trouxe à tona um passado de traição, ganância e amor proibido, o tipo de verdade que destrói famílias inteiras. A viagem de volta foi silenciosa. Júlia mantinha o diário e a carta sobre o colo, como se segurasse um pedaço vivo do passado. Cada palavra escrita por Helena agora fazia sentido. A fuga, o medo, o segredo que dormia dentro daquela casa. Beatriz a esperava na sala, sentada em uma poltrona junto à janela. O olhar distante, o rosto cansado. Quando viu a neta, levantou-se devagar. "Você encontrou alguma coisa?"
não é? Júlia apenas assentiu e entregou a carta. Beatriz leu em silêncio. À medida que avançava pelas linhas, seu semblante mudava. Tristeza, espanto, culpa. Ao terminar, deixou a carta cair no colo e murmurou: "Meu Deus, então era verdade." Júlia se aproximou. "Verdade o quê, vó?" Beatriz respirou fundo antes de responder. "Seu avô. Ele nunca aceitou o relacionamento de Helena. Achava que o rapaz não era do nosso nível. Helena engravidou, e quando quis ir embora com ele, seu avô tentou impedir." Júlia ficou em silêncio, o estômago revirando. "Impedir como?" Beatriz hesitou, e uma lágrima escorreu devagar. "Ele mandou seguir Helena. Disse que era para convencê-la a voltar. Mas algo saiu do controle. Ela desapareceu naquela noite, e ele jamais contou o que realmente aconteceu." Júlia sentou-se, tentando absorver. As peças se encaixavam. O diário, a carta, o homem na foto da fazenda. "Vó, o homem nas fotos com minha mãe era o vovô." Beatriz fechou os olhos, o rosto tomado de dor. "Eu temia ouvir isso." Ela se levantou e foi até a estante. Tirou uma pequena caixa de madeira, trancada por um fecho antigo. "Depois que ele morreu, encontrei isto no cofre do escritório. Nunca tive coragem de abrir, mas agora acho que é hora." Dentro da caixa havia documentos, fitas antigas e um envelope com a caligrafia de Helena. Júlia pegou a fita, uma gravação em cassete, com data de 20 anos atrás. Beatriz a colocou em um velho toca-fitas. O som chiado encheu a sala, e então uma voz feminina surgiu, fraca, mas clara. Era Helena. "Se esta gravação for ouvida, é porque não consegui fugir. Mãe, ele descobriu. Disse que vai me buscar. Eu deixei o colar com a bebê. Ele nunca vai entender o amor que existe entre nós." O som de uma batida, gritos ao fundo, e depois silêncio. Beatriz levou as mãos à boca, tremendo. Júlia chorava em silêncio, sentindo o peso de 20 anos de mentira cair sobre elas. Mas, de repente, o barulho de uma porta ao fundo as fez se virar. Um homem, alto, de terno escuro, observava da entrada do salão. O mesmo homem que a seguirá até Ouro Preto. "Acho que vocês ouviram o suficiente", disse ele, com a voz fria. O passado devia continuar enterrado. Beatriz deu um passo à frente, com um olhar firme. Você trabalhava para o meu marido, não é?" Ele sorriu de canto. "Trabalhei. E continuo a serviço dele. Mesmo morto, há promessas que não se quebram." Júlia se ergueu, segurando o colar no peito como um amuleto. Se ele quisesse enterrar a verdade, deveria ter destruído isso. O homem se aproximou. "Ainda dá tempo, menina. Entregue-me a gravação." Mas antes que pudesse dar outro passo, Beatriz apertou um botão escondido no aparador. O som de uma trava eletrônica ecoou. Portas se fecharam. "Esta casa pode ter guardado mentiras, mas também sabe se defender", disse ela, firme. "Agora a polícia vai ouvir tudo." Pela primeira vez em 20 anos, a verdade havia sido libertada. Helena não morreu em um acidente. Ela foi silenciada por amor e medo, mas deixou, em forma de colar, a pista que sua filha usaria para reescrever a história. O homem foi preso. A gravação se tornou prova de um crime encoberto por décadas. E Júlia finalmente entendeu o que sua mãe quis dizer no diário. O colar mostrará o caminho. O caminho de volta para a verdade, para o amor, para a casa. Algumas verdades chegam tarde. Outras, na hora exata em que o coração consegue suportá-las. Para Júlia, a revelação não trouxe apenas dor, trouxe paz. O tipo de paz que só vem quando o passado finalmente encontra um lugar para descansar. Na manhã seguinte,
Júlia e Beatriz foram até o pequeno cemitério nos arredores de Ouro Preto. Levaram flores e o colar, agora limpo, reluzente, como se tivesse sido devolvido ao tempo. A lápide de Helena havia sido restaurada. Gravaram nela o nome completo: Helena Duarte Figueiredo, mãe, filha e mulher de coragem. Júlia colocou o colar sobre a lápide, com as mãos trêmulas. Eu encontrei você, mãe, disse baixinho. E agora, ninguém mais vai te esquecer. Beatriz pousou a mão sobre o ombro da neta. Ela sempre quis que você soubesse a verdade. E agora, você é o recomeço dela. Nos meses seguintes, Júlia deixou o café onde trabalhava e começou a estudar História da Arte na Universidade Federal de Ouro Preto. Queria entender o mundo que sua mãe amava. As cores, as formas, a beleza escondida nas coisas simples. Beatriz vendeu parte dos bens da família e abriu, junto com Júlia, uma pequena galeria no centro histórico, chamada Luz de Helena. Ali, expunham artistas locais, mulheres que lutavam para serem vistas, ouvidas, lembradas. Na inauguração, Júlia usava o colar, agora restaurado, mas ainda com as marcas do tempo. Quando a imprensa perguntou sobre a história por trás da peça, ela sorriu e respondeu: "Este colar pertenceu à minha mãe. Ele me ensinou que o amor é o único legado que o tempo não consegue apagar." Anos se passaram. Júlia se tornou referência na arte mineira. Mas, de vez em quando, ao fechar a galeria no fim da tarde, ela ainda tocava o pingente e lembrava da chuva daquele dia no café. O dia em que o destino entrou pela porta, com um guarda-chuva caro e uma história que o tempo tentou esconder. O colar da garçonete não era apenas uma joia antiga. Era um mapa do coração, um fio invisível que ligava gerações separadas por medo, mas reunidas pelo amor. E como toda boa história, a de Júlia nos lembra que o passado pode até se perder, mas o amor sempre encontra o caminho de volta. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que acredita na força dos laços de família. E lembre-se, às vezes, o destino está escondido nas pequenas coisas, como um colar esquecido no pescoço de uma garçonete.